Então é isso, cara. Eu acho que, agora, em relação ao Campeonato Brasileiro, de parar ou não, que eu acho que o Luciano poderia falar disso daqui, o Big também, é porque existe esse contraponto, né? Alguns dirigentes aí começam a falar algumas coisas, né? Aí a imprensa sempre tenta querer pro like ali, ela vai tentar destoar ali um pouco do que é falado, mas a minha opinião é que clima pro Campeonato Brasileiro não tem. Eu acho que o Internacional e o Grêmio e o Juventude são peças, assim como o Flamengo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Atlético, são todos importantes dentro dessa roda para girar ali o campeonato, para trazer o evento para os torcedores. E se esses times não têm clima, e até os times que vão jogar contra eles também não vai ter. Então, assim, adiar só os jogos desses não deixa o campeonato de forma regular. Eu acho que traz a irregularidade ao campeonato dentro de uma competição. Não é competitivo fazer isso. Como é que o Internacional vai treinar, como é que vai ter psicológico, como é que a família do Sul, do povo sulista, vai ver um jogo. Não tem clima. Então eu vejo que era necessário parar em solidariedade ao que acontece no Sul, porque é uma tragédia nunca vista na história do país. Talvez já teve isso no Rio Grande do Sul em 1940, mas não chega na magnitude pelo tamanho que são as cidades hoje. Queria a opinião aí da casa e do Big em cima disso aí também. Vai lá, meu parceiro. Campeonato Brasileiro 2024, por mim, tem que parar devido às enchentes do Rio Grande do Sul. Por quê? Tem muita coisa que vale mais do que o dinheiro e tá falando um cara que, se isso acontecer, eu perco muito dinheiro financeiramente, tá? Então, esse assunto não interessa quanto que eu ganho ou deixo de perder, mas quando a gente coloca a mão no bolso é que dói, né? Eu por mim, eu abriria a mão sim, tá? Por quê? O que tá acontecendo no Rio Grande do Sul é algo histórico, é algo ali muito pesado a nível de Brasil, e quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Imagina esse estúdio aqui todo debaixo d'água, a casa da sua mãe, da sua tia, do seu amigo, da sua namorada, a sua, seu emprego, sua loja, onde você trabalha, isso sem contar esse povo todo que eu falei, tia, mãe, né, parente morrendo, amigo desaparecido, aí você quer desconsiderar isso tudo? Agora, se quiser ser bitolado, olhar pela parte esportiva, mesmo assim, vamos lá, tem contradição. O básico, né, do esporte, o que é? Ter uma igualdade de disputa. É por isso que existem as divisões, primeira divisão, segunda, terceira, para ter uma competição mais ou menos ali saudável, né, que tem a discrepância entre os times. Mas como que os times do Rio Grande do Sul, Juventude, Inter e Grêmio, irão participar? Né? Treinar em qual estádio, ir para qual casa, os jogos no estádio deles, né? Vamos imaginar aqui como é que vai pousar o avião no aeroporto que não está funcionando, como é que o torcedor vai ir no estádio, sendo que não tem nem onde que morar, o estádio não tem nem jeito de frequentar. Você deu o centro de treinamento para vir treinar. Beleza, vou jogar onde? Fora de casa, quando minha mãe, minha família, meu torcedor não está presente. Quebra toda a essência do futebol, né? Então, para mim, não faz sentido nenhum. Depois, né, se suspende só esses times, não é solução, tá? Porque depois vai pagar isso como? O Campeonato Brasileiro já é o mais apertado, se bobear, do mundo, né? Do jeito normal, quase não consegue se cumprir o campeonato. Daqui a pouco entra numa fase que é 2, 3 dias de descanso e já tem um jogo. Todo mundo reclama que não dá para treinar no Brasil. Joga, descansa e joga. Então vai jogar quantos jogos para depois ainda? Quando? Como? Então a parte ali de competitividade desses times é afetada, eles entram em desvantagem, sem contar a parte ali de perda de ritmo de jogo e por aí vai, né? Então, se você quiser analisar pelo lado humano, não tem nem discussão, muita coisa vale mais do que dinheiro. E se você quiser olhar, então, só pela parte esportiva também, existe uma contradição que mostra que não é possível, né? Então, eu sou a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro por tempo indeterminado, até ter as mínimas condições, né? Mínimas, né? Possíveis para conseguir se considerar uma disputa. 2 semanas que para um campeonato, alonga depois, 2 semanas depois lá, mistura lá no final, o campeonato acaba no início de dezembro, né? Ali eu acho que dia 4, dia 6 de dezembro ali, coloca 2 semanas até uns Natal, você consegue terminar e finalizar o campeonato, né, Bigo? Eu acho que é um ponto assim, importante. A gente entende, tô vendo torcedor discordando aqui, falando porque tem outras vidas que dependem do futebol pra colocar o pão e o leite dentro de casa, mas assim, na pandemia o futebol parou.
né? Mas Futebol, não é- pandemia, o futebol não parou. É deixar foi esses uma- também, é. né, entendeu? Essa, Não é é aí, deixar essa turma exatamente. desamparada, não. Mas É a eu, gente mas eu buscar as concordo, ajudas e Big. tal, Tem mas- ambulantes, tem gente que vive dos jogos. Vou te dar o exemplo ali. Os próprios canais de influenciadores que acompanham o Cruzeiro tem problema de monetização e por aí vai. Sim, gente. Realmente, existe um prejuízo para todo mundo. Mas nada se compara ao que está Não, mas acontecendo no Rio Grande do eu- Sul. Aí eu quero ver alguém que defende, Deus livre e guarde, se tivesse acontecido com ele ou aqui em Minas É só Gerais. empatia, Eu né? queria ver se você teria possibilidade de comentar isso. Beleza, eu perdi tudo que eu construí na minha vida sem expectativa nenhuma pra ter tudo de novo. Sim, vou lá no jogo do Cruzeiro. Como se fosse possível, né? Porque não, o Mineirão não vai estar à disposição, Independência não vai estar à disposição, tá tudo debaixo d'água, o gramado comprometido, né? Então, pra mim, é um mundo totalmente, assim, fora da realidade. Big, vai lá, finalizei. Não, é isso aí. Não, não, pô, aí não, cara. Faz seu Porque- comentário também. não, sim. não, cara. Não, na boa. Porque quando envolve, igual o Luciano tá falando, vida, família, o histórico aí de que a gente... O que a gente passa no dia a dia, imagina o outro não ter mais. Empatia, Foi o que eu né, conversei mano? com o Munhoz esses dias, cara. Eu sinceramente, pra mim, paralisava. A CBF tem muito dinheiro pra bancar esses clubes todos, federação. Aí é que tá o ponto. Se quer continuar, ela tem que gastar o dinheiro, ela não, tem que dar mas toda a tem, estrutura pros mas tem, times, né? Mas mesmo assim, o psicológico. Mas eu acho que, cara, quando mexe aí, nós estamos falando de coisa muito séria, cara. Muito séria. Isso aí não é questão de, minha opinião é. Não. Faz com que as outras pessoas sejam amparadas, essa que depende do futebol, né? Acontecendo. E, cara, vamos pensar nos outros lá, que o Rafael Sobis falou, assim, o pior ainda tá por vir, e a gente ainda vai discutir ainda, opinião nesse momento, e deixar aqui, né, seu Valdir, aquele pix que o Sobis está compartilhando aí, que o Sobis está muito engajado, que é o soudefazer.rs@gmail.com. É a chave do Pix. É a Sou chave. de fazer RS. soudefazer.rs@gmail. Aí tem um comentário aqui do Maceju, né? Utilizar os jogos para arrecadar alimentos e água, doar a renda dos jogos. O povo gaúcho precisa de recursos e não de dó. Concordo com você, mas não nesse primeiro momento. Beleza? Em um segundo, sim, que aí nós vamos, Claro. igual o Big falou, isso aí é trabalho para muito tempo, o pior está por vir. Agora, coloca no lugar do Cruzeiro, eu queria que alguém explicasse como que vai ter isso, Big. Exatamente. É porque o futebol também não é igual que eu Exatamente. falei, né? O psicológico influencia também, né, cara? Eu acho que, pô, o futebol existe pro torcedor, né? Pra acompanhar o seu time, tá na arquibancada, a gente vai fazer um jogo lá, que clima que essa... É o que a gente acabou de falar, né? Existe a frase, depois da tempestade vem a calmaria, mas essa calmaria, ela não é que vai dar paz, né? Essa calmaria, talvez ela pode ser mais estrondosa ainda, é o que a gente tava falando aqui agora, cara. Amigos nossos lá do Sul falando, cara, eu tô com medo da água baixar, porque a gente não sabe o que vai estar por baixo. E é uma sensação que deve ser horrível, porque eu tô falando, a gente tava aqui em Brumadinho, foi parecido uma situação dessa, cara. A lama passou e a gente pra lá e pra cá. Cara, é só se colocar no lugar. Então a gente tá vivendo uma tragédia nacional. Quando teve aqui a maior tragédia ambiental da história, que foi o maior crime ambiental, né? Tragédia não, o maior crime ambiental que teve com a Vale aqui em Minas Gerais, né? Paralisou o Brasil inteiro, cara. É uma situação que comove o Brasil inteiro. Essa lá do Sul paralisa o Brasil inteiro da mesma forma. E o futebol, ele é o futebol nacional. Você tem que ir lá, ou então o time tem que sair de lá pra vir pra cá. Tem que treinar, tem que ver isso e aquilo. Se os jogadores não podem treinar, não tem estrutura. O Flamengo, o Cruzeiro, o Atlético, sei lá, estão oferecendo aqui a estrutura pra treinar. Beleza, pode treinar, mas o jogo vai acontecer e qual que é? Qual que é o recado, a mensagem? Aonde vai acontecer esse jogo? Qual é a mensagem que se passa para o futebol, que é a esportividade, de trazer alegria, de trazer, né, empolgação pro torcedor e pra arquibancada? O que esse povo do Sul vai ver o quê, mano? Qual que é o clima para ver jogo? Igual o Guilherme Chaves falou, é impossível suspender o Brasileirão. Como será feito com os patrocinadores que já pagaram, por exemplo? Vai perder dinheiro. Só que ninguém... É isso que eu tô falando, não, realmente é uma coisa que afeta tudo. Mas é isso que eu tô te falando, sim, vai tomar prejuízo. Eu te falei que se isso acontecer, eu tomo prejuízo. Mas aí tem coisas que valem mais que o dinheiro. É um passo aí eu pra queria, trás pra dar dois eu pra frente queria depois. alguém que tivesse passando por isso ou passar por isso, suspender o argumento e falar assim, não, eu quero ir lá no jogo. Deus livre e guarde, só pra mexer no Big. Beleza, eu perdi minha mãe, perdi o Vijão, o Big, meu filho. Uhul! Vamos lá, Cruzeirão. Existe, vamos lá, joga lá, irmão. É porque o povo só pensa no mas lado é porque dele, né? é Não fácil, tem outro né? lado. É fácil pensar quando você tá numa outra situação, né?
Deu Perdi lugar de minha fala, casa, né? perdi tudo. Este vídeo é no oferecimento da Fute Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol e esportes. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as promoções de camisas oficiais e licenciadas, não só do Cruzeiro, mas de diversos outros times do Brasil e do mundo. Lembrando que tem sempre um cupom ativo em promoção e se você pagar no Pix, ainda ganha mais desconto. Acesse lá, futefanatics.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções.